Oi, gente, tudo bem? Graça e paz de nosso Senhor Jesus para todos vocês. Hoje nós vamos fazer aqui uma pequena explicação do livro de Lucas 21, do versículo 34 ao 38, que é a exortação à vigilância. Já tem o vídeo gravado da leitura no canal, tá? E agora a gente vai para uma pequena explicação para ajudar a gente a se firmar mais na palavra do Senhor, né, gente? Se vocês puderem, gente, compartilhe, ajude a levar a palavra do Senhor para outras pessoas, porque tem muita gente que não conhece, não entende e estão ainda perdidas, né? Então, o Senhor pediu para que nós levássemos a palavra dele, então vamos fazer isso, né? Nós não estamos pagando nada e vamos fazer o que ele pediu, tá bom? Então, aqui nessa passagem, gente, o Senhor, ele continua nos advertindo para que não aconteça dos nossos corações ficar sobrecarregados com as coisas do mundo, que é a orgia, né, a embriaguez, etc. Tem muita coisa, né? E também das preocupações excessivas deste mundo. Porque eu não sei vocês, mas tem coisas em que a gente fica tão preocupada achando que vai resolver aquilo e não vai resolver. Fica doente, não dorme, mas não resolve. Então, é no tempo do Senhor, né? A gente tem que se acalmar, tem que deixar na mão de Deus e quando a gente faz isso, a gente relaxa, as coisas fluem. E flui muito bem. Porque experimenta fazer isso, vocês vão ver como vai melhorar muito. Então, o Senhor nos alerta para não ficarmos assim. Por quê? Porque as preocupações, que a gente fica com essas preocupações excessivas, sabe? Elas atrapalham a nossa caminhada com o Senhor. A gente esquece de obedecer e caminhar com o Senhor. De tanta preocupação. Então, a gente tem que, né, controlar, né? Porque o Senhor, ele não quer que as pessoas que seguem, né, os seus caminhos, né, se desviem dele. Porque se nós estiver no meio de tudo que ele está falando que não é para fazer e preocupações excessivas, o que acontece? A gente acaba pegando um outro caminho, né? E ele não quer que a gente faça isso, não quer que desvie dele, do caminho dele. Porque o caminho dele é perfeito. Então, o caminho que ele não quer que a gente siga. Só um exemplo, é ir a festas regadas a bebidas, né? Som alto, danças indecentes, gritarias, brigas, etc, né? Então, por que que ele não quer, gente? Porque o nosso Senhor, ele é santo. Então, jamais ele ficaria em um ambiente desse tipo. Então, nós temos que pensar uma coisa. O Senhor faria isso? Não, então eu também não vou fazer. Porque se eu for fazer, eu vou estar saindo do caminho dele. Eu estou indo por outro caminho e ele não vai estar nesse caminho para nos defender, né? É tanto que, não sei se vocês já viram, ou para quem não viu ainda, quando o Senhor Jesus, né, que é o Deus encarnado, ele encarnou e veio para a Terra para passar aqui, né? Sofreu o que nós sofremos, só que com uma intensidade muito maior, né? Sendo que ele é santo, não precisava disso, né? Nós é que não somos santos e precisaríamos passar por tudo o que ele passou, e muito mais ainda, né? Mas ele não deixou. Ele é tão santo, que ele falou, eu vou para tentar salvar. É tanto amor com a gente que ele tem, que ele veio, se encarnou, se fez homem, morreu na cruz, levou tudo sobre ele, né? Todos os nossos pecados, para que nós tenhamos vida na vida eterna. Porque aqui, nesse mundo que nós conhecemos, é uma passagem. Passou daqui, só tem dois caminhos, não tem mais volta para cá, tá? Esse mundo vai acabar, o Senhor falou que vai acabar com fogo, enxofre, vai terminar. Então, depois daqui só há dois caminhos, ou céu ou inferno, certo? Então, o Senhor vai criar novos céus e nova terra para nós, que seguimos ele e ficamos com ele. Então, temos que pensar bem,
procurar não sair do caminho dele nem por um segundo, porque nesse segundo ele pode descer, e se estivermos fora do caminho do Senhor, a gente fica como as 5 virgens imprudentes, né? Que não tinham azeite nas suas lamparinas, o Senhor chegou e elas tiveram que ir comprar mais, quando voltou já tinha fechado, né, a porta, e elas não puderam entrar. Então, aqui vamos lembrar que o Senhor Jesus, né, que eu acabei de falar, que é o próprio Deus encarnado, ele foi para a cruz, carregou sobre ele, né, sobre si, todos os nossos pecados, todos, pecado do mundo todo. Então, não sei se vocês lembram que naquele momento que ele estava lá na cruz sofrendo, o pior dos castigos, o Espírito de Deus, do Pai, não ficou ao lado do Senhor ali. Por quê? Porque ele se fez pecador e se fez maldito em nosso lugar. Ali, ele não... A hora que ele chegou ali naquela cruz, ele vai sofrendo tudo aquilo. Por quê? Porque a cruz é todos os nossos pecados, tudo que nós fizemos e vamos ainda fazer de errado, né? Então, ali tudo caiu sobre ele, e ele se fez pecador e maldito no nosso lugar. E o Espírito Santo do Senhor não fica do lado de coisa que tem pecado. E ali ele era o próprio pecado, porque caiu tudo sobre ele, olha só, sem merecer, gente. Ele não merecia nada disso, mas ele deixou, falou, não, que caia sobre mim tudo, para que eu possa, aqueles que me seguirem e ver o que eu fiz, possa ser salvos. Não tem outra saída, é só por isso, só pelo que ele fez, pela graça, pelo amor que ele fez por nós. Então, por isso que naquela hora, gente, o Senhor Jesus mesmo falou, tá aí na passagem, tá escrito em Mateus 27, no versículo 46, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá? O Senhor Jesus, naquele momento de tanto sofrimento, tanta dor, o Senhor disse, Deus meu, por que me desamparaste? Olha só, forte, né? Muito forte, né? Não é que Deus desamparou ele, é que Deus, o Espírito Santo, se afastou por causa de todos os pecados. Onde tem pecado, o Senhor não fica, não entra, ele é muito santo, entendeu? Então, o Senhor falou isso por quê? Porque o Espírito Santo saiu dali, ele tinha que passar por tudo sozinho, sofrendo ali na carne. Foi exatamente por isso. E o pai não pôde ficar do lado do filho, né? Porque Deus, ele é santo, né? Ele é muito santo. Por isso que quando nós pecamos e não pedimos perdão, nós ficamos por nossa própria conta e risco, gente. Quando a gente peca, a gente já está indo para um outro caminho, está se afastando do Senhor. Então nós temos que pedir perdão rapidinho, porque nós que seguimos o Senhor Jesus, a gente tem o Espírito Santo e ele nos avisa. Cada pecadinho que a gente for cometer, uma mentirinha, se que seja, levinha, sabe? Quando você fala que vai fazer uma mentira levinha, mas o Espírito Santo avisa, não pode. Então, a gente já avisou, a gente já, Senhor, perdão, vou falar a verdade, acabou. É assim. O Senhor, ele nos exorta, gente, a obedecer os seus ensinamentos. Ele veio na terra para quê? Ele veio para avisar, para nos ensinar, para deixar escrito, gente, sigam o que eu tô falando que vocês vão ficar bem. Mas tomem cuidado com o inimigo. O inimigo vai distorcer e vai existir muitas, vamos dizer assim, muitas religiões, que Cristo não é religião, né? Ele é o nosso Salvador, né? Então, ele falou, ele nos alertou para nós tomarmos cuidados, muito cuidado, para que quando, repentinamente ele voltar, para que não sejamos como uma armadilha, sabe? Que alguns chamam de arapucas, né? Não sei se vocês conhecem, mas eu, como sou do interior, eu conheço, né? Na minha infância, eu via meus irmãos fazendo. Eu nunca fiz, mas eu via eles fazendo arapuca para pegar passarinho. O que acontecia?
Eles punham comidinha ali, faziam um rastrinho assim de comidinha. Coitadinho do passarinho, não tem conhecimento, não tem entendimento, né? Ele ia ali só atrás da comidinha. Aí, tuc, 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 ia até chegar lá dentro da arapuca. Quando ele punha o pezinho lá para comer, a arapuca, aquele pauzinho caía e a arapuca fechava, tipo uma gaiolinha, fechava e o passarinho ficava ali dentro, preso. Você entendeu como que o inimigo faz? O inimigo faz isso com a gente. Ele vai semeando coisinhas assim, sabe? Olha, parece gostoso, vamos experimentar esse pouquinho. Aí vai indo, experimentando, até você chegar lá na arapuca. Caiu, acabou. Entendeu? Porque que não pode sair do caminho do Senhor por nenhum instante. Mesmo que alguém fale para você, olha, isso aqui é certo, isso aqui é bom, isso aqui é gostoso, você não vá. Não, eu vou continuar aqui com a palavra do Senhor, que é melhor, porque se eu me desviar 1 minuto, a arapuca pode cair em cima. E aí, já era, né? Como o passarinho, né? Então, vamos prestar bastante atenção, porque o Senhor, ele fala que ele sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Todos. Ele não virá só para um, ele virá para todos, tanto os que creem nele como os que não creem. Entendeu? O Senhor fala que temos que vigiar o tempo todo, orando para que possamos escapar de todas as coisas que têm de acontecer. O que são as coisas que têm que acontecer? Tudo aquilo que já foi gravado está aí nos vídeos anteriores aí que já foi gravado. Tudo que o Senhor falou que vai ter que acontecer, que são guerras, são rumores de guerra, são doenças, são tsunami, terremotos e por aí vai. São muitas coisas. Agora me pergunta, isso nunca aconteceu? Sim, sempre aconteceu. Só que o mundo inteiro não via. Acontecia em um lugar, com uma cidade contra outra, mas o mundo não via. Por quê que não via? Porque não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada do tipo que pudesse espalhar as notícias. E quando o Senhor fala que todas essas coisas têm que acontecer e todo mundo vai ver, o que você acha? Agora todo mundo vê. O mundo inteiro tem internet, o mundo todo só não entende a palavra do Senhor, aquele mesmo que ainda não chegou a ele, que mora talvez um lugar muito fechado mesmo por evangelho, né? Porque até os índios, eles têm smartphone, eles podem conhecer a palavra e até eles estão tendo Bíblia traduzida para a língua deles para entender a palavra. Isso é muito bonito, né? O Senhor, ele se preocupa com tudo. Então, ele coloca pessoas de todas as espécies, todos os lugares para ensinar, para falar, porque ele não quer que ninguém se perca, né? Ele quer que todo mundo tenha o conhecimento, para depois não falar, olha, eu não sabia. Então, não, sabe sim, porque hoje tem internet, ao invés de você ver o vídeo de sabedoria da palavra de Deus, prefere ver memes, ficar dando risada de bobeira, sendo que isso não vai edificar em nada, gente. Eu falo que se eu não me policiar, acontece comigo também. Começa a ver uns videozinhos de memes, ali quando eu percebo, eu já tô no terceiro, então eu já não procuro nem entrar em nenhum. Escapa alguma vez, né? Não posso mentir também, mas que eu tenho que me policiar. E então o Senhor fala, né? Para que nós temos que vigiar o tempo todo. Ele não falou vigia só um pouquinho e uma vez por dia, não. Ele falou o tempo todo, o tempo inteiro. Temos que orar para que possamos escapar, gente, de todas aquelas coisas que tem que acontecer, que o Senhor já explicou que ia acontecer e está acontecendo, né? E que nós possamos estar em pé na presença do Filho do Homem. Porque se nós estivermos no caminho dele, alinhado com ele, quando ele vier, nós vamos estar junto com ele. Então, tá na presença dele, né? Então, gente, olha quanto amor o Senhor Jesus tem por todos nós. Isso é muito lindo, né? Ninguém para pensar, né? Tudo que ele fez. Eu acho ele lindo demais o que ele fez, é maravilhoso.
Não dá, gente, para fazermos coisas que possa deixar o Senhor triste. Não dá. Quando a gente vai fazer tal coisa, não, ele vai ficar triste com isso. Eu não vou fazer porque ele não merece. Ele deu a vida dele perfeita, limpa, sem nem um errinho, sem nem um pecado, por nós, pecadores. Então ele não merece que a gente desagrade ele, então vamos continuar na palavra do Senhor, né? Vigiar e orar, como ele mandou, para que o nosso inimigo não é um ser humano que é meu vizinho, ou teu vizinho, ou teu irmão, não. O nosso inimigo é o maligno mesmo, o próprio capiroto. É ele que entra nas pessoas para fazer as desgraceiras que faz por aí afora, né, gente? Então, se a gente fica no caminho do Senhor, fica acolhido por ele, então ele está te protegendo, ele é nosso escudo, certo? Então, o Senhor, ele é muito bonzinho. Olha, ele ensinava a gente todos os dias no templo. Ele não tinha preguiça. Olha como ele é puro amor, é muito santo. Ele ensinava durante os dias no templo e sem descansar. Ele curava os enfermos, ele percorria todos os vilarejos, né, ali por perto, chamando e ensinando os pecadores ao arrependimento. Ele mesmo falou que ele não veio chamar o são, porque o que não tem doença não precisa de médico. O que precisa de médico são os doentes, aqueles que se acham doentes, aqueles que se acham que têm pecado. Aquele que acha que não tem pecado, ele é o pior pecador de todos. Porque todos temos pecado. Então não adianta falar eu não tenho pecado, porque tem sim. Ele falou que quem falar que não tem é mentiroso. E quem é mentiroso é o diabo. Ele é o próprio pai da mentira e o enganador, o invejoso, que copia o Senhor em tudo, né? Então, o Senhor veio, ele ensinou, ele falou com os pecadores, com as prostitutas, ele levou o povo ao arrependimento, chamou, ensinou, deixou escrito para nós sobre a vida eterna, né? Que aqui é só uma passagem. Ele falou que a vida eterna é onde ele foi arrumar lugar para depois ele vir buscar nós. Ou seja, aí ele vai viver com a gente durante 1000 anos e no final desse milênio, essa terra não vai existir mais. Essa terra vai ser purificada com fogo, com enxofre. E o Senhor falou que vai fazer novos céus e nova terra. E é onde nós vamos habitar para sempre com o Senhor. Aqueles que querem, aqueles que sejam obedientes ao Senhor. Não levar uma vida mundana, né, gente? Então, o Senhor ensinou tudo isso, né? Deixou pra gente. E durante as noites, durante os dias, ele ensinava, né? Ele percorria todas aquelas cidades que tinha ali, vilas, tudo. Ele percorria e ia ensinando, né? E durante as noites, como nós fazemos, né? Não vejo a hora de chegar de noite, cai durinho, lá vai dormir, né? Ele não. Ele ia para o Monte das Oliveiras para orar e falar com Deus, com o Pai. Olha só. Olha como ele é santo, santo, santo. Então, realmente, não existiu e não vai existir alguém como nosso Senhor Jesus, que deixou, né, a sua glória no céu, como Deus, né, ele deixou tudo lá, falou, não, eu vou deixar aqui minha glória, eu vou como ser humano, eu vou nascer no meio desse povo igual eles e vou sofrer. E veio mesmo na terra para nos ensinar. Ele deixou tudo escrito, gente. Só não aprende quem não quer. Está escrito. Não precisa você ler 1000 livros. Tem a Bíblia, ali tem tudo. Garanto para vocês. Tudo que nós precisamos aprender tem ali. O Senhor ensina tudo certinho pra gente. Então, ele veio na terra para nos ensinar e deixou escrito, né? E todos que nele crerem. Não é para todos, é todos aqueles que nele crer. Então, esses herdarão a vida eterna. Por quê? Porque aqueles que não crêem nele, não pode ir para o lugar que ele está. Você não fica no lugar onde você não gosta da pessoa. Você não vai ficar dentro de um ambiente onde tem leão, tem onça, tem tigre, né? Você quer ficar num ambiente que você não tem medo, que você, né? Que você conhece a pessoa, né? Tá ali.
Então, se você não aceita o Senhor, não vive com Ele, não está alinhado ali com Ele, com a palavra dEle, com os ensinamentos que Ele deixou, não tem como. Ele não vai pegar uma pessoa estranha e levar junto com ele. Ele vai levar aquele que está alinhado, que ele conhece, né? É igual a gente não vai pegar uma pessoa da rua e colocar dentro da nossa casa sem a gente conhecer, certo? Então, pensa nisso, gente. Precisa conhecer o Senhor e precisa te conhecer também. Porque senão, não tem vida eterna para quem não lê, para quem não entende, viu? Para quem não quer, aliás. Porque tem gente que não entende, mas quer aprender, tem vontade de ler, tem vontade de aprender. Outros a gente pode falar, mandar vídeo, não tô nem aí. Nem abre o vídeo. Só olha e não quer, olha e não quer. Aí vem um vídeo de bobeira, de besteira, ou então de falsos pastores que pregam só a prosperidade. Então aí vai, aí corre todo mundo, enche, lota a igreja, lota 1.000 e bilhões de visualização, entendeu? Mas tudo pro mal. Pro bem é difícil a pessoa querer. E aí não pode esquecer que se você não faz isso aqui em vida, depois de morto já era, acabou. O Senhor falou que pro homem está autorizado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então, tem gente que explica que a pessoa morre, depois vive, depois volta, depois isso, depois aquilo, e isso não é verdade, isso não é bíblico, tá? Então, tem que prestar bastante atenção e ser humilde para aprender, assim como eu sou. Eu sou humilde, eu pergunto, eu corro atrás, eu leio, eu pego uma Bíblia, eu pego a outra para comparar, eu leio, eu tiro dúvidas. Eu não fico procurando coisa errada, eu procuro o que Deus tem para nos ensinar. Então, a vida eterna é para aqueles que se esforçam. Não é assim. Não é recebendo a vida eterna de qualquer maneira. Você vive aqui de qualquer maneira, deixa Deus de lado e começa a andar no outro caminho, correndo para cima e para baixo, atrás de tudo que não presta. Quando o Senhor vem, você pica. Não vai, não tem como. Você perde o ônibus. Se você não estiver no ponto, na hora que o ônibus passa, o ônibus vai embora e você perde ele, você pica. Entendeu? É isso aí. Não tem dificuldade de entender. Tem que prestar atenção. Ser humilde, gente. Assista as coisas do Senhor. Vídeos bons que falam a verdade. Não de vídeo que promete que você vai ter uma vida boa, que o mundo vai melhorar, que você vai ficar rico, que você vai casar com uma pessoa isso, aquilo outro, porque não é verdade. Não é verdade. Você pode casar? Pode. Você pode casar com uma pessoa boa e ser feliz? Pode. Mas falar que vai acontecer isso sem o Senhor, pode até acontecer. Só que passou dali, acabou. Acabou. Não tem vida eterna. Então, a vida eterna é para aquele que faz a vontade do Pai. Respeita, né? Ele sim, se ele nos dá um bom casamento, realmente é um bom casamento. Se ele nos dá uma boa vida, realmente é uma boa vida. Por quê? Porque você não foi atrás daquilo, você foi atrás da palavra de Deus, mas o Senhor mesmo vai te sustentando, vai te ajudando. Se você não é miserável com as coisas, se você não é avarento, você tem suas coisinhas, conquistou, porque Deus te deu, não foi porque você é bom, não, porque você estudou, porque você é advogado, porque você é engenheiro, porque você... Não, Deus te deu, você tem as coisas porque foi o Senhor que te deu. Tudo é dele, tudo. Ele dá para quem ele quer. Então, se você anda no caminho dele, faz o que ele pede, não tem como um pai abandonar um filho, né? E aí você vai ser sustentado pelo Senhor. Ele dá para quem ele quer. Se ele te der riqueza, você não pega essa riqueza e vive para você andando de jatinho para cima para baixo. Pega essa riqueza, ajude quem precisa. Não estou falando que você vai ser salvo porque você vai ajudar as pessoas, não. Você vai ser salvo, mas junto, sabe? Você tem que ter a fé no Senhor, porque é Ele que te salva, Ele que veio e morreu na cruz, certo? Para nos levar para a vida eterna. Mas a partir da hora que você crê no Senhor, você entrega a sua vida para Ele, aí então a sua vida vai dar uma mudada e mudada boa. Se você prestar atenção na palavra do Senhor, a sua vida vai mudar. Agora, se você não ler, não prestar atenção, não obedecer, não muda nada, não vai resolver nada. Entendeu?
Não adianta você ir numa igreja, chegar lá e não entender nada que tá acontecendo, sair dali, já ir pra balada, já ir pra isso, pra aquilo, não resolve nada. Então, você tem que receber do Senhor. Se Ele te deu, Ele não deu só pra você, Ele deu para que você ajudar o próximo. A partir da hora que você aceita o Senhor, seu coração muda, você não quer mais tudo pra você. Você quer para ajudar o ser humano. Você não tem mais aquele apego a dinheiro. Se você tem um dinheiro na mão, alguém te pede porque está com fome, você vai dar o dinheiro para ele comer. Ou vai lá e compra comida, entendeu? Não dá para bebida, né? Claro que não, né? Mas para uma comida, você vai lá, compra comida e dá pra pessoa, vai ajudar de uma forma, né? O coração da gente muda totalmente, gente. Disso eu garanto a vocês. Por mim. Aconteceu comigo. E eu sei que acontece com todos que aceitam verdadeiramente o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador de suas vidas, que Ele é. Então, quando o Senhor estava lá na terra, quando Ele estava aqui na terra, aliás, Ele, durante o dia, Ele ensinava, né, como eu disse, à noite Ele ia para o Monte das Oliveiras orar e falar com o Pai, e logo pela madrugada, gente, o povo, todo o povo se reunia logo pela madrugada para ir ao encontro dele no templo, para ouvir e aprender com ele. Olha só, e ouvir e aprender com o Senhor. E nós? O que nós estamos fazendo? É para refletir sobre isso. Vamos refletir sobre isso. Deus abençoe a todos. Fique com o Senhor Jesus. Amém.